Será que chega inteiro? Eu acho que vai Tanto ter mais que... fácil. Aí vai poder deixar a cartela ou tem que tirar também? É bom tirar, então. Pra pegar de volta, né? A gente vai, sim. Só me lembra de eu trazer a lista. Tava certinho, sabe, os endereços? É mais fácil, né? Gente, boa noite a todos. Uns minutinhos para a gente compartilhar. Quem puder nos ajudar compartilhando com os amigos e grupos e puder ir nos dando um toque já se está tudo em ordem, imagem, som, nós agradecemos, tá? Já bloqueado. Demorou. Sandra, Elô, boa noite. Zilmar, boa noite. Se vocês puderem dar um toque pra gente como é que tá imagem e som, pra gente já iniciar já. E compartilharem, né? Falei para vocês agora, nós já bloquearam aqui, então se vocês puderem nos ajudar. Ele coloca um escrito embaixo só, discordar da decisão. Se eu colocar discordar da decisão, ele vai falar o quê? Bem feito, né? No máximo. Obrigado, Edmilson. Obrigadão. Conceição falou que tá ok. Tânia tá falando que tá em ordem a imagem. Obrigado, Tânia. Conceição também falou.
Vanusa falou que tá ok. Lourdes, boa noite. Dana também bloqueado, acho que é da família. Márcia também. Bom, hoje em dia, depois de hoje, né, não faço falar mais nada, né? Colocar o nome na internet, nós estamos presos. Obrigado, Lourdes. Luiz Alberto, boa noite. Essa semana não teve festa para imagem para dar inveja na gente, né? Teve uma imagem dele. Do Luiz eu não vi essa semana. Teve sim, do Luiz, agora eu não vou lembrar. De semana. Isso atrapalha a minha evolução. Maria Ângela, boa noite. A Sandra estava na discórdia da decisão e nada de andar. Nem perco mais meu tempo, viu, Sandra? Ivone, boa noite. Não, o Luiz rindo. Tem uma Cláudia Aguiar, boa noite. É você? Ah, outra Cláudia. É aquela outra Cláudia. Não, tem a Inácio e agora tem E a agora tem a Cláudia Aguiar. Nossa, ô Cláudia, você fez Olha, isso. gente. Sei não, hein? Não, sou eu não. É a Cláudia com os fake. Então, uma pessoa parecida com o Lau. Com o Lau, eu acho que é alguém que Não. fez. Não sei não. Tem Maria eu acho que Fernandes, boa meu- noite. foi meu padrinho. Gente, ó, eu vou dar só o aviso das questões, né? Aquele dia de me estudar essa ideia é legal. Aí a Ana faz oração, a gente dá os avisos e iniciamos, né? Como nós falamos, hoje nós vamos iniciar a parte 4ª de O Livro dos Espíritos, né? 4 anos e meio já, é isso? Esse dia nós vimos ao início. Caderno tem, né? E nós vamos entrar na 920, quer dizer, ainda tem mais 300 e poucas questões. Se nós formos uma média de 3 por semana, são mais 100 semanas, pelo menos, para a gente acabar o livro, para recomeçar. 100, né? Eu entendi 6, falei, não é possível, Não. eu tô entendendo errado. São 300, Não, faltam não, 300 e conversando. pouco. Vamos sim. São 300 e poucas questões, for uma média de 3. Gervásio, boa noite. Joseph, boa noite. Gervásio voltou ativo, nós temos visto sempre. Faz tá bom. falta, Gervásio. Faz falta mesmo. Então, como está dizendo, nós estamos iniciando hoje, né? Parte 4ª de O Livro dos Espíritos. Carlos Abdala também, boa noite. Nós vamos tentar vamos iniciar, né, nas esperanças e consolações, depois de terminarmos as leis morais, capítulo 1 das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Nós vamos tentar fazer hoje, então, quem gosta de acompanhar com o livro aí na mão, das questões 920 a 922, tá? São 3 questões. Talvez a gente consiga hoje, mas agora nós entramos naquele ritmo, né? Nós vamos tentar sempre fazer 2 ou 3, dependendo do tamanho das questões, e caso a gente não consiga, nós paramos sempre em uma das questões, retomamos a semana que vem sem problema nenhum. A ideia não é correr, né? Como nós acabamos de dizer, são quase 5 anos para a gente fazer 919 questões. Mazinho, boa noite. Tá bom? Então quem gosta de acompanhar com o livro aí, questão 920, nós vamos iniciar. Tá joia? Aí a Ana faz oração, a Cláudia, e nós fazemos os avisos. Cláudio Santos, boa noite. Gente, ó, só antes da Ana fazer oração, de novo, né? Quem gosta, puder, como a Sandra deu a ideia, de falar de onde que a pessoa é, e se tiver por acaso uma página na rede social, no Facebook, e quiser colocar o arroba e o nome do centro para divulgar, fiquem à vontade para a gente poder conhecer, tá bom? E às vezes para as pessoas aí. A Lourdes está avisando que está fazendo um curso à noite, na segunda e terça, e quinta, ficarem os meses ausentes nesses dias. Mas na quarta vai estar aqui com a gente. Obrigado, Lourdes, pela satisfação, pelo cuidado. O Carlos falou que a semana passada, viajando no Triângulo Mineiro, semana passada nós pulamos. Ó, o Mazinho hoje está em São Carlos. Mazinho, hoje, não sei se você viu, ontem nós tivemos uma São Carlense fazendo palestra aqui com a gente. A Débora, não sei se você lembra dela, a irmã jogou vôlei também, mas de São Carlos. Mas nós vamos falar disso já já. Então vamos lá?
Boa noite a todos. É uma grande alegria, né? Todas conosco novamente. Lembrando as pessoas que entram no atendimento fraterno, pedem oração, casos de doenças, casos espirituais. Lembrando sempre de acompanhar os estudos, colocar água para fluidificar, oferecer essa água para a pessoa que está passando por esse problema, com oração, falar para as pessoas do Evangelho no lar, né? Nos ajudem nesse atendimento fraterno mesmo que a gente faz, porque só assim juntos a gente consegue, com muita oração, muito Evangelho no lar, né? Fluidificando a água. Então porque eu estou vendo pessoas aqui queridas do atendimento fraterno, e como eu já falei, não custa lembrar, tá bom? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, sempre no primeiro momento de gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de acordarmos e termos mais um dia de aprendizado, de oportunidades de pedir perdão, oportunidades de resgates, oportunidades de aprendizado, de amar. Grandes oportunidades nós temos nesse dia, todos os dias. Gratidão a Deus por nos proporcionar mais um dia de vida. A Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, como eu gosto assim de ver, tão próximo, né? Aquele irmão que nos ensina, que nos auxilia, que nos dá bronca, que nos dá a mão, muitas vezes nos abraça, nos consola. E aquele irmão mais velho que é o exemplo que a gente segue. Gratidão, esse trabalho sempre em nome de Jesus e de Deus, claro. Os mentores espirituais, ao mentor espiritual desta casa de oração, nossa gratidão. A equipe espiritual que trabalha conosco no estudo do Livro dos Espíritos, que com certeza está aqui, nos intuindo as pessoas que estão nos assistindo. Gratidão também, nosso anjo da guarda. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, visite a todos nesse instante, ajudando e auxiliando no estudo. E que a espiritualidade amiga já vá trabalhando nas águas que as pessoas estão ali colocando ao lado, para que, não só para elas, mas para a família toda, para quem está necessitado de um auxílio, de um remédio. Gratidão mais uma vez por esta oportunidade. Que assim seja. Sim, sim. Vi aí seu Dirceu, gente, fazia tempo que eu não via por aqui. Elza, Helena, Braga, bem-vindo todos. Logo, se Deus quiser, no começo do ano voltaremos às presenciais, e aí vamos ter mais gente aqui com a gente nos estudos, nas palestras. Continuaremos com as transmissões antes que alguém já... não vai parar não, nós vamos continuar. Mas depois a gente dá os avisos. Então, bem-vinda, Camila também veio por aí, bem-vinda, Camila. Bom, como toda semana a gente começa, quem conseguiu, comentei isso com o Mazinho, que ontem foi uma São Carlense, a Débora que esteve com a gente aqui, falando sobre o câncer e algumas características, algumas visões do que a doutrina espírita nos fala a respeito disso. Então, como sempre, quem quiser comentar, a gente usa uns minutinhos enquanto a Cláudia e a Ana comentam aqui. Se vocês quiserem comentar aí, quem viu, teve uma participação muito grande ontem, né? Muita gente questionando, muita gente conversando, muita gente falando do assunto e muita gente assistindo a palestra. Então, estou vendo que tem algumas pessoas que estavam ontem. Então, enquanto a Ana e a Cláudia comentam, se vocês quiserem comentando, por favor, tá bom? Quem quer começar aí? Cláudia, sabe, você quer começar?
Olha, eu achei assim fantástica. Porque muitas vezes a gente vê crianças com câncer, né, bebês, jovens, a gente fala, mas tão novo e com uma doença dessa, a gente não consegue entender o porquê. E eu achei assim que foi muito clara a fala dela, a forma dela passar para a gente o porquê disso. Né? Pode ser que a pessoa tenha que passar por aquilo, ou pode ser um espírito que veio, aquela doença uniu, né, a família, de repente eram pessoas que não conversavam muito, que não se entendiam muito, e de repente, diante de uma doença, se unem. Né? E eu consegui entender assim, um pouco, né? A gente começa a compreender o porquê. Porque eu acompanho a vida de uma pessoa que se curou 3 vezes e pela 4ª está com o câncer, tentando tratamento, pela 2ª vez um transplante de medula. E ele deve ter o quê? Uns 12 anos. Então a infância dele toda foi em luta contra uma leucemia. Então ontem clareou um pouco mais, né, o porquê de tudo isso. Eu achei assim fantástica toda a fala dela. Eu acho assim, falar de câncer dificilmente alguém na família não perdeu alguém com câncer, ou perdeu um amigo com câncer, ou conhece alguém que está passando por essa doença, e sempre nos dói o coração. Se não doeu o coração, é porque a gente está com algum problema, né? Porque a gente entende, ela foi clara, mas isso não diminui, isso nos dá um acalento, mas o nosso coração fica dolorido. Vendo uma criança, como a Cláudia falou, de 12 anos, batalhando, e ele está sempre no nosso caderno de oração, e cada vitória, olha, ele está curado, é uma festa, né? Mas ela foi muito feliz em todos os aspectos. Ela falou sobre a doença, sobre o aspecto da expiação, sobre o aspecto da prova, sobre o aspecto da gente não ter nem expiação nem prova e acarretar isso mesmo com o mau uso do aparelho que a gente faz do corpo físico, com os nossos hábitos, e a responsabilidade que nós temos sobre isso e sobre os outros, como o fumante passivo, que ela deixou claro, né? Que muitas vezes não tem saída, está dentro de um lar, e eu passei por isso quando criança. Meu pai já desencarnou, mas não tem problema, vou falar. Quando criança a gente viajava para São Paulo, meu pai viajava muito e fumava daqui até São Paulo com o carro fechado. Com certeza eu e meus irmãos fumamos por muitos anos junto e não tinha escapatória, não dava para falar não fumem, porque era não é uma ditadura, mas é assim, eu mando e obedece quem tem juízo, né? Então ela deixou claro vários aspectos dessa doença e deixando claro tudo é aprendizado, a melhor maneira para a gente poder aprender a se amar, entender o amor que a gente recebe das pessoas, né? Ela foi muito clara nesse sentido. Então a Cláudia Guerra está falando, viu? Muito difícil, perdi meu esposo faz 7 meses. Meus sentimentos, Cláudia, difícil mesmo, não é fácil para ninguém, porque a gente está falando, a gente tem que ter um entendimento para aliviar as nossas dores. E ela foi clara muito ontem na palestra dela. Quem não assistiu, assista, vale muito, muito a pena. Ela como profissional, né, como psicóloga, né, que ela abordou tanto da forma profissional com todo o embasamento da doutrina. Então, fantástico. E ouvindo a palestra, eu acho que compete a nós, tendo uma pessoa com câncer, né, ao nosso alcance, que a gente consiga transformar o dia dele num dia melhor, deixar um pouquinho mais leve, né, se possível, se a gente puder ajudar. Porque eu percebi, eu não lembro como ela falou, mas que muitas vezes as pessoas ignoram, né, aquele sofrimento. Tem pessoas que ignoram ainda. Se a gente puder fazer alguma coisa para diminuir um pouquinho o sofrimento, eu acho que vale a pena. Bom, gente, tanto a do Gustavo, que ela citou ontem, para quem não assistiu, do Gustavo Giroto,
que é médico oncologista, a gente deixou para outubro esses dois profissionais. Realmente, a gente até trouxe os outros anos espíritas falando disso, com uma visão mais da doutrina, e esse ano a gente tentou trazer mais essa área médica, né, e claro, os dois são espíritas, fazem um trabalho fantástico de divulgação, e que pudessem linkar essas duas coisas. E tanto o Gustavo como a Débora ontem, os dois, e eu insisti no final, acho que a Gislene depois até comentou comigo, que aliás começou a participar das nossas atividades, porque falou disso no Evangelho no Lar aqui, sobre o que ela passou por essa doença e que ela enxerga de uma outra maneira. E nós insistimos muito ontem, porque nós ainda temos essa ideia, não sei para quem assistiu ontem, mas eu falei no final e continua sendo isso, de que é expiação, deve ter sido muito ruim mesmo na outra existência para estar sofrendo isso tanto, ou essa situação que a Ana falou, olha, o fumante que faz você ser o fumante passivo, ele vai responder por duas ações: pelo fumo, que está prejudicando o corpo físico, e isso não tem nada a ver com prova e expiação, isso tem a ver claramente com escolha. Eu fumo porque eu quero. Não, mas eu já trouxe isso das outras vezes. Trouxe para não ter, trouxe para justamente superar. Então, o que ela deixou muito claro, eu achei muito interessante. Então eu vou responder por essa escolha, muitas vezes nessa existência, não precisamos deixar para as outras. Aliás, como nós sempre dissemos aqui nos estudos, a gente sempre volta nesse assunto bem à tona, né? Muitas das dificuldades pelas quais passamos são plantios dessa existência. É que nós achamos lá que nós somos muito bonzinho e achamos que é da outra existência que a gente era ruinzinho. E nós somos tão ruinzinho nessa ainda porque nós estamos em planeta de prova de expiação. Nós somos ruinzinho ainda, né? Então nós estamos muito colhendo coisas do que nós fizemos agora. E nesse fumante, que a Ana lembrou do exemplo, eu escolhi fumar, eu sou fumante e faço com que o outro seja um fumante passivo. Mas ela corrigiu muito rapidamente, ela fez um comentário, não sei se vocês perceberam, durante a transmissão, que ela falou, lembrando que nós não somos santinhos, de que ninguém vai passar pelo câncer sendo fumante passivo se não for necessário, se não for útil, né? Então, já esqueçam a desculpa de que, não, mas então eu tive um câncer porque eu fui fumante passivo e eu era um anjo de candura. Não, a doença veio porque era necessário para você. Como a gente brinca sempre aqui, né? A espiritualidade une o útil ao desagradável para aceitar a situação de todo mundo. Mas o mais que me chamou mais atenção, que eu achei que tanto o Gustavo como a Débora fizeram questão muito grande de falar, e acho que os palestrantes, os dirigentes de cursos espíritas, mas deveriam se preocupar muito mais com isso, com essa questão de desmistificar, de tirar da nossa ideia de que esse tipo, né, nós estamos falando especificamente do câncer por conta do mês, e ela falou isso no final da palestra dela, falou, nossa, Alexandre, tem gente que vê quem é deficiente físico e fala, nossa, deve ter sido muito ruinzinho. Nós ouvimos isso há algum tempo atrás, num determinado centro, que ele tinha não pode falar uma maneta, né? Mas ele não tinha uma mão, nossa, ele deve ter sido um ladrão na outra encarnação. Eu não sei de onde, eu falei isso, não sei de onde que as pessoas tiram isso, essas ideias tão fantasiosas, deve ser de livro de ficção científica ou de gibi, né? E para falarem isso com uma convicção tão grande e passar isso para as pessoas de uma forma equivocada. Então, o Carlos está falando, minha esposa fumou por 30 anos, mas graças a Deus 10 anos que deixou, graças à chegada da neta. Carlos, eu vou dar um exemplo meu que eu sempre falo, eu gosto dos meus exemplos, porque assim eu não ponho ninguém na fogueira. O meu pai teve efisema pulmonar com 30 anos de idade, operou e voltou a fumar dentro do quarto do hospital, porque o imbecil do médico, e aí os de São Carlos sabem quem é, porque era o único que fazia esse tipo de cirurgia na época dele, falou, não, já está curado, pode fumar. E aí ele fumou mais 50, 40 anos, sei lá quantos anos que ele fumou. E morreu de câncer, que não tinha nada a ver. Aliás, teve o primeiro do esôfago, que fez o estrago, sobreviveu e depois foi morrer num câncer que não tinha nada a ver com o cigarro. E só parou de fumar porque, graças a Deus, teve um médico que foi muito feliz e que falou para ele o seguinte,
Se eu falar para você que você vai morrer, você já sabe, todos os médicos já te falaram, sua esposa, seus filhos e tudo mais. Mas a situação sua é mais complicada, porque ele começou a sentir uma dor na perna. O seu problema é circulatório. Então, tem duas possibilidades. Você para de fumar, ou daqui provavelmente uns 40, 60, 90 dias, você volta aqui e nós vamos cortar sua perna. Simples assim. E aí ele parou de fumar. Olha, e aí as pessoas falam assim para mim, mas Alexandre, é tão difícil parar de fumar. E eu falo assim, não é difícil parar de fumar. É difícil parar de fumar. Não é difícil parar de fumar. O que falta é vontade. Lembra a questão do espírito que nós passamos outro dia? Qual que é o problema de vocês? Vocês não têm a vontade, nem a mínima possível. E agora os fumantes vão ficar tudo bravos comigo na internet. O meu pai fumou 50 anos e parou porque falaram que ia cortar a perna dele. Faltou vontade antes ou não faltou vontade antes? Ah, mas eu tenho uma dificuldade de parar de fumar, mas não tenho vontade de parar. A dificuldade de parar de fumar, imagino que sim, como qualquer outro vício. Mas o que não tem é vontade suficiente para vencer essa dificuldade. Simples assim. E o que a Débora e o Gustavo falaram muito disso, e nós estamos falando do cigarro, que é o mais fácil. Mas a Débora ontem fez questão de falar da bebida, fez questão de falar de outros vícios, enfim. Aí nós podemos aumentar o leque. Mas o que eu acho que é muito importante do que ela falou e que a gente consiga falar mais disso, não só em outubro, mas nos outros meses, é de que não é porque eu fui ruinzinho ou só porque eu fui ruinzinho nas outras. E mais, como a gente já conversou aqui várias vezes, nós falamos todas as vezes, outro dia a Ana lembrou disso, nós sempre comentamos, como o próprio Sérgio diz, que muitas vezes a doença é a cura. Primeiro, se a doença veio, é para algum aprendizado. Se nós não aproveitamos para algum aprendizado, nós perdemos a oportunidade. Ela não veio como castigo, que nós precisamos entender, e a Débora ela foi muito feliz, que ela bateu isso 4, 5 vezes durante a palestra. Nós não temos um pai vingativo, ranzinza, como nós somos. Porque nós imaginamos que nós passamos essas dificuldades porque o Pai está nos castigando. Não, nós estamos passando essa dificuldade porque nós escolhemos, e como nós falamos ontem durante a palestra, não é possível que eu fiz essa escolha. Pode até não ter sido inconsciente, mas inconscientemente é o melhor que nós vamos passar. E a gente que se resolva com as nossas escolhas. É isso que eu acho que é o mais importante, que as duas, tanto o Gustavo como a Débora, vieram falar para a gente ontem. De que, olha, cabe muitas vezes, ou todas as vezes, primeiro, estamos passando porque é necessidade de passar, para aprendizado e não para castigo. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter muito claro para quem acredita no que a doutrina oferece. E a segunda é que muitas vezes não é de vidas anteriores. São das escolhas que nós estamos fazendo nessa daqui. A minha úlcera, minha enxaqueca, muitas vezes é das minhas escolhas. Eu resolvo me preocupar demais com um problema que não é meu. Isso me dá problema de estômago, de úlcera e demais. Ah, mas eu não consigo. É a mesma história do vício. É a mesma história do cigarro, a mesma história do alcoólatra. Não consegue ou não se esforçou? A Márcia colocou 909 aí pra gente, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão pouco dentre vós fazem esforços. Essa é a questão. Então, quando nós deixamos para amanhã para resolver o problema, estamos só adiando o problema ou aumentando, muitas vezes, né? Ah, eu preciso resolver o problema hoje, mas não dá porque hoje eu tinha um outro compromisso. Então resolva primeiro o problema que você tem, depois vai para o outro compromisso, depois vai para o outro compromisso, numa sequência natural, porque senão são problemas que vão ser, simplesmente se somar e não vão ser resolvidos. Mais alguma coisa da Débora? Mais alguém aí? Eu vi que a Vanusa colocou. Foi uma palestra muito produtiva, com grandes conteúdos, gratidão. Mais alguém? A Camila colocou, e é verdade, né, Camila? Quando a gente não terceiriza os vícios, porque o pai fumava, eu fumo, porque o pai bebe, eu bebo, então eu tenho uma genética, aí começa a fantasiar um pouco.
usar aquela muleta, né? Então mas eu fumo demais porque eu tive tanto problema, enfim, um monte de coisa que a gente... Claro, e o que a Camila falou, é claro, aí muita gente já fala assim, mas o exemplo arrasta. Claro, mas o esforço de não vir é o meu, né? Senão nós não teríamos os pais de famílias que vivem na periferia, que são convidados diariamente ou diuturnamente para irem para o tráfico e não vão para vencerem suas tendências, preferem pegar reciclado, né? Então é óbvio que o exemplo é complicado. Se nós chamamos a história de, olha, molha o dedinho da criança na cerveja ou no vinho, como meu avô fez, né? E aí, lógico que eu gosto até hoje. Então a culpa não é do meu avô, a culpa é minha, porque eu gosto, né? Porque a Camila quis dizer isso, quer dizer, nós normalmente adoramos arrumar justificativas, né? Olha, eu fumo tanto, como a Ana falou, se fosse assim, a Ana estaria fumando até hoje, ou o irmão, né? Que viveram essa situação que eu passei do meu pai fumar dentro do carro, em cima da mesa do almoço, em cima da mesa do almoço, do jantar, enfim. Então estaríamos todos fazendo esse tipo de coisa e graças a Deus não aconteceu, né? Não que não tenhamos vícios piores, talvez. Mas mais alguma da palestra de ontem? Notícias do Acácio? Não, outro dia ele estava na palestra aí, de vez em quando ele some, de vez em quando ele dá uns perdidos. Faz falta, viu, Acácio? Mais alguma coisa da palestra para a gente pular, gente? Rapidinho, hoje nós passamos muito das palestras. Bom, lembrando então, os avisos, rapidão. Amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, com transmissão ao vivo. Aí sim, pelo Face, pelo YouTube, pela Casa Maria de Nazaré, pelos 3 canais. Hoje só pelo Face, depois a gente disponibiliza no YouTube. Amanhã à noite, 7h30 da noite, encerrando outubro as palestras, né, nós vamos ter o Zé Luísio fazendo uma palestra musicada, ele de Confins, em Minas Gerais. É uma figuraça, eu não sei qual se vai ser tão bom como os outros, mas é uma figura muito, muito interessante. Eu ia falar estranha, mas é muito interessante. Está ouvindo, não é mais na palestra. Nós estamos mal acostumados com música, né? Então. Mas aí, não setembro, amanhã nós estamos encerrando outubro, em dezembro, às 3 terças de dezembro, nós vamos ter música, hein? De muita boa qualidade. Nós vamos encerrar com o Plínio de Oliveira, com um especial de Natal. Mas amanhã palestra musicada às 7h30 da noite. Aí outubro a gente já começa com a nova programação, né? Com palestras novas. Esse mês tem bastante coisa interessante. Acho que até amanhã ou sexta a gente já está divulgando tudo. Na primeira quinta do mês já temos Kardec em Revista. Já definimos o texto ontem, depois da palestra da Débora. Nós vamos falar de doença. O espírita não gosta de falar coisa ruim, mas nós vamos falar de coisa boa. Tá bom? Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil. Entra aqui, lei. Justiça, Amor e caridade. Lei de Justiça, Amor e Caridade, que foi a última que nós encerramos aqui também. Domingo, Mocidade, às 11 horas, também. Mesmo tema, né? Valéria Braille está aí, depois a gente dá o aviso da campanha. Noite que foi assistindo pela TV quase não trava, é muito melhor do que no computador ou no telefone. Não testei, Márcia, mas deve ser conexão, tá? Campanha das cestas básicas, nós continuamos ainda, está complicado, né? A gente sabe que está complicado, final de mês nós precisamos entregar algumas. E a partir do meio de novembro, nós vamos começar a campanha dos velhinhos, né? Agora, como mudou a diretora lá, eu posso falar velhinhos, que antes não podia. Ai, meu Deus. Então, a partir de novembro, nós fazemos aquela campanha que eles pedem o presente, a gente divulga, depois a gente recolhe. Esse ano provavelmente ainda não vai dar para fazer a entrega pessoalmente, né? Nós só vamos lá levar. Mas vamos fazer a entrega do mesmo jeito. O senhor Dirceu está falando para a gente, por isso estamos caminhando para um país de idosos, porque os jovens estão se destruindo com os vícios por falta de vontade. Verdade, senhor Dirceu. Infelizmente, nós estamos vendo uma geração complicada mas que cabe a nós, que estamos vendo isso, tentar mudar, né?
porque o povo não quer muito saber mesmo não. Tá bom? E aí a gente... gente, eu só dar 2 avisos. Vocês viram que tem uma campanha que a gente está incentivando, que é um sobrinho da Valéria Braille, que tá aí, acabou de entrar, é uma trabalhadora nossa. Ele precisa comprar uma cadeira, vocês viram lá, uma motorizada, tá na nossa página. Quem puder colaborar, tem lá o Pix, é direto do pai dele, tá? Os dados estão lá, ele fez um vídeo também, a gente não conseguiu colocar no Facebook, mas para quem quiser, quem tem o telefone, tem todas as informações. Nós estamos, o pessoal da Casa Maria de Nazaré, lá de Duartina, já colaborou, estão divulgando também, então fica o convite para quem quiser colaborar, ajudar, não precisa nem passar pelo Amigos do Bem, tem todos os contatos lá, o Pix, o telefone da pessoa, a gente só está ajudando na divulgação, tá bom? E outra divulgação interessante é que faz uns 10 dias, uma semana e meia, a Camila está ajudando, ó. Vamos conduzir os jovens para a educação espírita infantil, conseguiremos melhorar esse futuro. Camila, eu vou aproveitar o seu comentário, e às vezes nem só, nós não precisamos puxar a sardinha para o nosso lado não, né? Não precisa ser a educação espírita infantil que nós acreditamos, mas que seja como que chama, a catequese da Igreja Católica, os trabalhos fantásticos que tem várias igrejas evangélicas que são muito mais atraentes, muito mais agradáveis do que os nossos, do que a Igreja Católica. Então tem uma variedade enorme para quem não... E para quem falar que não tem, e não tem mesmo, os centros espíritas, a maioria usam a educação espírita infantil, isso é uma briga antiga, só para os pais poderem ir na palestra, então as crianças ficam lá fazendo recreação, não é educação espírita infantil, tanto que a maioria deles chamam evangelização, e eu não gosto desse termo. Nós estamos lá para fazer educação espírita infantil, para que essas crianças entendam o que a gente acredita, tá? Então, tem vários, a casa espírita que não tiver, leve na Igreja Católica, leve na Igreja Evangélica, continue mostrando que se acredita na doutrina espírita, continue mostrando os princípios da doutrina espírita, que a hora que tiver na casa espírita, ou que conseguir frequentar, vai estar sedimentado, mas vai ter contato com só tem coisa agradável em relação a tudo isso. Então, a desculpa de que não tem, ou aquela desculpa, de novo falando aqui para os pais ficarem bravos comigo, quando ele tiver a idade ele resolve, tire o seu filho da escola e deixe ele resolver quando ele quiser ir para a escola. Aí fiquem bravos comigo, como já falaram, é exatamente a mesma coisa. Se você não tem preocupação moral do seu filho, crescimento moral que as religiões, que as doutrinas dão, você não deve ter com a educação da matéria. Então, para quem pensa desse jeito, quando ele tiver idade eu levo, espere ele resolver o dia que ele quiser na escola, matricula ele na escola, tá bom? E fiquem bravos, que eu não tenho o menor problema com isso, tá certo? Porque se você tem uma preocupação moral, não arrume desculpa para o seu filho, certo? E por falando nisso, nós demos uma incrementada não, nós só colocamos mais movimento no grupo da mocidade que tem no Facebook. Nós saímos de 500, quase 600 participantes para quase 1000 esses 10 dias. Então divulguem, nós vamos tentar colocar algumas coisas só da mocidade, por enquanto nós estamos colocando algumas coisas do Amigos do Bem, mas a ideia é que a mocidade se toque, né? Porque se não se tocar também para a mocidade também, né? Porque é para a mocidade fazer, né? Já falei que nós estamos velhos, nós já não podemos mais fazer mocidade, né? Senão a mocidade não interessa, né? Olha para nossa cara, nosso bando de velho fazendo mocidade não funciona. Então a mocidade precisa abraçar, a mocidade precisa tocar. Nós precisamos de mais Arthur, nós precisamos de mais Isa, nós precisamos daquele menino, como chama o menino que é fantástico, aquele moleque lá, do Eros. Nós precisamos de crianças assim, que daqui a pouco, eu já falei isso pro Gabriel, daqui a pouco nós precisamos do Arthur na mocidade, já falei pro Gabriel convidar, que eu acho que toca tranquilamente na idade que ele tem. O Eros então é melhor não, porque eu por mim ponho o Eros para fazer as do adulto também, no meu lugar, que já estão preparados e interessados. Beleza? Vamos lá então? Questão 920. Vamos só? Todo mundo aí com o livro na mão, gente? Ó, tá todo mundo animado que eu falei tudo. Eu não falei nada, nem um pouquinho do que eu penso ainda. Vocês vão ver só. Quem tiver com o livro na mão aí, questão 920 então, tá bom? Se puderem dar um ok aí, nós já vamos... Um pouquinho mais água, hein?
A Andréia está falando, infelizmente, minha irmã diz isso mesmo a respeito da filha. Não é minoria, Andréia. Eu estou falando isso porque a gente ouve isso, escuto isso há anos. Quando ele tiver a idade... Então por que você leva ele na escola, né? Por que você obriga ele no dentista? Chega ele com o dente lá que ele vê, o dia que ele resolver achar que é importante o dente, ele trata. Desculpa de quem não quer ter preocupação. Me desculpa os pais que vão ficar bravos comigo. Quem não quer ter preocupação é assim. Vamos lá, questão 920, gente? Vamos lá. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Quer começar, cara? O que me chamou a atenção aqui na pergunta foi a palavra completa. Quer dizer, completa é quando não falta nada para a felicidade, tiver tudo bonitinho. Ele falou que não, porque aqui é prova ou expiação. A gente vai passar por dificuldade, sim. Só que daí depende de como a gente vai encarar essa dificuldade que a gente vai passar. Aí eu lembrei de uma palestra que a gente já teve, eu não lembro o nome, mas ela falava a maneira de encarar, acho que as coisas, eu não lembro o título, mas ela falou sobre isso daí, pessoas com doença e as diferentes formas como a pessoa encarava aquilo. Então, essa felicidade aqui que a gente quer, na verdade, está nas nossas mãos. E a gente muitas vezes não enxerga isso. Reclama, o problema é pequenininho, a gente deixa ele muito maior do que é, com as nossas reclamações, e deixa de viver a felicidade enquanto a gente está aqui. Deixa eu só pegar da Tânia aqui. A Tânia está falando, se vivemos num mundo inferior, não é possível felicidade completa. Eu acho que é só complementar o que a Cláudia falou, que eu ia falar exatamente isso da Tânia aqui, né? O comentário da Tânia. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, essa felicidade completa realmente ela é difícil. Mas cabe a nós transformarmos alguns momentos em momentos felizes, né? Mudança de olhar para aquilo que a gente está passando, como a gente falou do câncer, né? Ontem, voltando da palestra, uma mudança de olhar, uma mudança de entender o que é um aprendizado e que não é castigo, né? É prova, expiação, mas não é castigo, é fruto do que eu fiz, então eu estou aprendendo, né? E aí eu consigo suavizar isso que eu estou passando aqui neste planeta, né? Então cabe a nós ser tão feliz quanto possível, né? Com entendimento do que a gente está passando, entendendo e não terceirizando que o problema é meu e não do outro. Passo porque o problema é meu e o que eu faço com esse problema. Às vezes a gente reclama muito de um problema e a gente tem duas opções: ou a gente resolve ele ou a gente se livra dele. Quando o problema não dá para se livrar, a gente tem que conviver e entender o porquê disso, né? Mas muitas coisas a gente às vezes não dá um passo por comodismo e porque eu tô bem assim, não quero mudar, meio Gabriela, né? Nasci assim, eu cresci assim, então vamos assim. E aí eu não quero mudar muito, né? Perfeito. Gente, eu gosto só da gente sempre lembrar da pergunta e de onde a gente está, né? Como nós dissemos, nós estamos entrando na parte quarta, nos itens das esperanças e consolações. E no capítulo 1 nós vamos falar de penas e gozos terrestres. Penas e momentos felizes terrestres. E no item felicidade e infelicidade relativa, né? E a pergunta de Kardec, ele começa essa parte exatamente o que a Cláudia falou. Ó, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que ele está perguntando? O homem pode ser feliz plenamente na Terra? É essa a pergunta de Kardec. E aí um monte de gente está falando assim, é estado de espírito. A Cláudia e a Ana comentaram isso. Depende. Para mim, a questão da resposta está aqui, ó, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
Por que eles colocam, depende da sua visação que eu levo em relação a isso? Eles começam com a pergunta: não, pois você vive num planeta de prova e expiação. Então, quem não está em prova e expiação que nós vivemos hoje? Os missionários, certo? São esses. Esses, e muitas vezes, estão em que patamar? Quando a gente estudou lá atrás, qual é a felicidade, no dia que nós estudamos no Kardec em Revista sobre os anjos guardiões, qual é a felicidade do nosso anjo protetor? Quando a gente realmente ouve. Quando nós caminhamos da melhor forma possível para a nossa evolução moral. Beleza? Beleza. Então esse está, e não está encarnado, hein? E não está encarnado. Esse está. Mas vamos pensar nos encarnados? Vamos pensar em um que a gente conhece um pouquinho, um tal de Chico Xavier? Veio como missão, não veio? A felicidade e infelicidade do Chico encarnado era relativa ou absoluta? E aí? Pergunta difícil. Relativa. Passou pelas infelicidades, pelas dificuldades, provavelmente com maior facilidade do que eu passo, do que a maioria de nós passa. Por quê? Porque eu já estou num patamar evolutivo acima do que a maioria está, mas ainda não estou num patamar de mundo feliz, aonde o amor prevalece. Então, como é que eu posso ser feliz aonde o amor ainda não prevalece? Ainda onde o mal prevalece sobre o bem. Não é essa a realidade, não é essa a especificação que nós temos, a explicação do que é um planeta de prova e expiação? Então, eu que sou um espírito, que estou num patamar acima, eu consigo ter felicidade plena vendo o meu irmão sofrer? Aonde a realidade do planeta é de provas e expiações? É de onde nós estamos falando do câncer como uma doença que destrói famílias? Ainda o mal prevalece. Então a felicidade é relativa. E o que ele fala, quando eu falei da parte final, dele, porém, depende a suavização desses males e o ser tão feliz quanto é possível na Terra. Chico, será que foi mais feliz do que eu, que reclamo de dar um bicudo na porta? Ou de sair com um documento dentro do escritório e a hora que você vai sair começou a chover hoje e molhou? E eu xinguei até a 18ª geração de São Pedro? Será que Chico faria isso? Seria tão infeliz quanto eu fui nas reclamações por ter feito esse tipo de atitude? Claro que não. Mas por quê? Porque depende de cada um a suavização das dificuldades pelas quais nós passamos. Essa eu acho que é o fantástico da 920 da resposta. Aqui não dá para ser feliz plenamente, isso nós já sabemos, né? A doutrina espírita já deixou claro para nós que não dá. Agora, o quanto feliz eu posso ser depende do quanto eu diminuo o meu sofrimento, de quanto eu encaro as minhas dificuldades de forma melhor. Olha que lição. Nós estamos pertinho disso, né? Deixa eu só ver o da Camila aqui. Eu acho que conforme vamos evoluindo moralmente, a definição de felicidade vai ficando mais homogênea, mais suave. A Andréia está falando muitas vezes aumentando o tamanho do problema. O Edmilson, felicidade relativa a momentos felizes. A Ana comentou, né? Não existe felicidade plena, existe momento de felicidade ao longo da jornada. Todo mundo falando relativa. Todo mundo estudou, hein? Lucília Marcelino, boa noite para todos vocês. Tem muito tempo que não participo do estudo. Bem-vinda! Ele também tinha momentos de aflição, mas compreendia melhor. A Camila está falando, acho que do exemplo que eu citei do Chico, né? Lembro o Chico, às vezes cansado, Emmanuel dizia: calma, tudo passa, o ruim, o bom e a felicidade e as alegrias. A suavização dos males depende da minha aceitação. O seu Dirceu está falando: como eu posso ser feliz se vejo milhares de irmãos sem educação, morrendo de fome, sem assistência médica? Muito disso, eu acho que todos falaram muito disso. Então, para mim, a 920, o que me chama muita atenção, que deveria já entender, é de que essa felicidade depende de como eu encaro as minhas dificuldades, de como eu passo por essas aflições, por essas tristezas, por essas dificuldades.
se eu me desespero e xingo, que nem eu xinguei hoje porque molhou o papel, ou se eu ligo para alguém e não atendo o telefone na hora e eu xingo até a 5ª geração e esqueço que eu não atendo o telefone quando ligam para mim. Tudo coisa que nós não fazemos, gente. Eu estou dando exemplo de uma outra realidade, não é a nossa. Eu sei que daqui ninguém mais vive isso. Né? Isso que eu fiz hoje é uma coisa à parte no meu dia a dia. Que eu faço toda hora. Quando eu ligo o telefone a pessoa não atende, ou desliga, cai a ligação, ou a internet tá uma porcaria, não funciona. Nós reclamamos disso. Até outro dia não tinha internet. Outro dia tinha que ficar no orelhão e domingo à noite tomando chuva, esperando na fila para falar com meu pai e com a minha mãe que morava fora. Hoje, se ficar 5 segundos sem internet, não é capaz de dar um tiro na cabeça. Primeiro do atendente da Connect Core, que merece, né? Tô brincando. E depois na nossa, porque nós não estamos conseguindo falar com o outro no WhatsApp. Como se existisse alguma coisa no WhatsApp à noite que eu não posso ficar sem. Se for alguma coisa extremamente urgente, o máximo que vai acontecer é você subir no carro ou ligar para alguém que tem carro e falar, por favor, me leva porque eu estou morrendo. Mas hoje nós somos incapazes de ficar sem o WhatsApp 5 minutos. Outro dia nós chegamos em casa sem a internet, sem a televisão. Sabe para que ligar a televisão? Para dormir. Eu fui dormir irritado porque nós estávamos sem poder ligar a televisão, que eu não ia assistir. E isso, você acha que eu suavizei o meu mal para ser feliz o quanto possível na Terra? O quanto? O quanto que eu suavizei esse sofrimento imenso de ficar sem a televisão às 11 horas da noite, que eu ia deitar, xinguei a atendente, como chama lá? A empresa que faz a internet. Então eu devo ter suavizado muito o meu mal aquele dia, né? Vamos lá? Aqui vai parar, você para, né? Eu acho que você pode fazer a opção de 1 e a resposta, e depois são os comentários de Kardec. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Quer fazer inteira e depois comenta? O que vocês preferem? Se quiser comentar, depois eu leio as duas. Então vamos lá. Então vamos lá. Gente, só lembrar, né? A Cláudia fez. E primeiro Kardec afirma, né? Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Afirmou. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa. Ele já se convenceu de que a completa de cima não vai rolar. Você viu que ele é mais fácil de convencer do que a gente. E aí ele falou, então eu já entendi que só quando a humanidade mudar de patamar é que nós vamos poder pensar nisso. Mas, enquanto isso, eu consigo ter uma felicidade relativa? Pode ir, Cláudia. Comentário? Pode ir. Eu percebi que está bem ligada na de cima, porque está nas minhas mãos isso. Porque aqui está, pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade. Quer dizer, se eu praticar as leis de Deus e compreender, eu consigo atingir um pouco a felicidade. É lógico que a gente tem sempre aquelas escorregadas ali no meio do caminho, mas se eu conseguir, como Chico conseguia praticar a lei de Deus, né, e ele relevava muita coisa, então ele não tinha a felicidade plena, mas ele tinha felicidade, porque ele não é como a gente que, né, reclama de tudo. E aqui também, porque a nossa existência é grosseira, quer dizer, nós não somos ainda completamente evoluídos. Então compete a nós nos transformar um pouquinho, né? Tentar mudar, pelo menos um pouquinho nesse ponto aí. A Madate chegando, boa noite, falou que ela chegou agora do trabalho. Boa noite, Madate, morreu meu celular aqui. Eu achei bem interessante
o começo da resposta dos espíritos. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Ele podia ter colocado: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria felicidade. Mas ele coloca infelicidade. Por quê? Porque a gente arruma tanto problema onde não tem, ou pior, os que tem, que ele frisa que a gente é muito mais infeliz do que feliz, porque nós, com a nossa visão turva, pequena, egoísta, mesquinha, fazemos isso. Eu achei bem interessante. Ele podia começar: o homem é o obreiro da sua própria felicidade, mas ele começa falando da infelicidade, porque somos assim ainda. Esse modo grosseiro, como diz aí, a gente está muito mais próximo do homem das cavernas do que perto dos mundos angelicais, né? Então, é bem isso. A gente está muito mais enraizado à matéria, a gente é muito mais feliz quando se consegue alguma coisa materialmente do que moralmente. E aí é efêmero, e aí realmente ela é relativa, porque depois que eu conseguir, eu fico feliz por um tempo e aquilo não me satisfaz mais. Aí eu já vejo outro modelo, outra cor, algo diferente do que aquilo que eu comprei, né? Já não é mais aquilo, aquele modelo não é mais legal, né? Já saiu outro. A gente falou bastante isso sobre durante a educação espírita infantil, das leis divinas, né? Sobre o materialismo, sobre essa busca desenfreada de achar a felicidade na matéria, né? E não na moral, e não na família, e não em tentar se melhorar. Então achei bem interessante que ele comece falando sobre a infelicidade, né? E se a gente praticasse, lógico, muito mais a lei de Deus, a gente veio estudando sobre as leis divinas esse tempo todo com as crianças, e ficou muito claro, com certeza a gente teria um entendimento melhor da bondade divina, né? Realmente da bondade divina, não da boca para fora. E aí a gente ia conseguir ser mais feliz. Mas ainda estamos muito mais próximos do homem primitivo, do homem egoísta e do homem materialista. Deixa eu só ver o da Márcia aqui. Pior não é arrumar problemas onde não tem. Querer mudar a vida do outro, a religião do outro, quando os nossos problemas são enormes. A Márcia falou. Eu acho, eu até tinha grifado, é isso que a Ana falou, eu acho que é isso que eu falo. Kardec se convenceu na de cima, né? Que aí ele pergunta, ele afirma que beleza, vai precisar mudar todo mundo para eu conseguir. O Mazinho está falando aqui, ó. Como seríamos felizes se somos terrenos e egoístas? Não teria como sermos felizes por completo. Temos simples reflexos de felicidade. O Osmar está com a gente. Obrigado, Osmar. Jesus nos ensinou o caminho para a felicidade, quando disse: fora da caridade não há salvação. Criaram um hábito bom dentro de nós em gotas homeopáticas. Obrigado, Osmar. A Elô está falando boa noite, André. André está por aí? Boa noite, André. Já ia tomar ponto positivo, negativo, né, para a semana que vem. Então, ele fala, eu falei aquela hora, né, ele já se convenceu, né, 920, ou aparentemente ele se convence do que os espíritos responderam em 920. E aí eu quero que a Ana falou, ele pergunta como conseguir essa felicidade relativa e os espíritos justificam falando que nós somos obreiros da infelicidade, porque a felicidade é relativa, por isso que eles justificam dessa maneira, né? E aí, eu acho que o Mazinho comentou, e o Osmar agora falou de Jesus também a mesma coisa, pela prática, e a Cláudia e a Ana já falaram da educação espírita infantil, pela prática das leis naturais, pelas práticas de leis de Deus, há muitos males podem forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência na matéria. Então o que eles estão falando? Aí o Osmar fez um comentário justamente disso, Jesus mostrou o caminho. Falou que através fora da caridade vem a doutrina espírita e fala abertamente, fora da caridade não há salvação. Eu não consigo ser feliz. O senhor Dirceu falou agora há pouco, eu não consigo viver uma felicidade plena vendo tanta gente na miséria, passando fome ou passando necessidade. E vem os espíritos e respondem para nós, e para Kardec 961, pela prática das leis divinas, muitos males nós podemos nos forrar, nós podemos nos cobrir, nós podemos evitar.
Porque ele respondeu que nós somos obreiros da infelicidade. O que fica claro, né? E depois ele vai esmiuçar agora nos outros 2 parágrafos dos comentários de Kardec. De novo, né? Nós ainda, e a Ana falou agora disso, nós ainda enxergamos a felicidade na matéria. E não precisamos especificamente pensar na matéria, como, por exemplo, o exemplo que a Ana deu, de trocar o carro do ano, ou o celular do ano, ou a roupa, nas coisas da matéria mesmo, né? De tudo o que eu consigo enxergar. Nós vamos ver que agora ele vai complementar nesses 2 parágrafos, muito em relação a isso. Quando eu consigo ter uma verdadeira visão e dou uma verdadeira importância para a minha realidade, que é a verdadeira realidade, que é espiritual, muda completamente a minha concepção e a minha visão. Aquilo que nós falamos agora, se no dia que nós chegamos em casa eu ficasse, porque ficava sem internet, e olha que eu ainda tenho meus costumes razoavelmente interessantes, mas se eu tivesse, em vez de ter pego o celular para ir no WhatsApp, ter pego o meu livro para fazer uma leitura edificante, não teria me acalmado, teria melhorado o meu humor e teria dormido melhor? Claro que sim. Claro que sim, mas nós entramos num ritmo tão automático e tão frenético que nós nos esquecemos do que é importante, que é o lado espiritual. E aí nós estamos preocupados em responder o WhatsApp, de ver as piadas que mandaram, de mandar as figurinhas, de mandar as fotos, e nós esquecemos do que realmente é a essência. Ele vai falar isso agora nos 2 parágrafos. Só vou ver o do comentário de seu do Joseph. Qual a definição de felicidade? Substantivo feminino, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Isso no dicionário. A felicidade relativa, acho que está ligada à quantidade de bem que você faz, o Joseph está respondendo. Então olha a diferença da definição do dicionário para o que o Joseph deu uma definição que tomara que para ele e que para nós já fosse uma verdade. A felicidade relativa, acho que está ligada à quantidade de bem que se faz. E eles falam para nós, né, Joseph? Pelo cumprimento das leis de Deus, pelas leis naturais, muitos males nós podemos nos forrar. E nos proporciona uma felicidade tão grande quanto comporte a nossa existência aqui na matéria, nesse planeta de prova de expiação. Vamos lá, os 2 comentários de Kardec. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que achamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Eu só vou ler o da Lourdes, que acho que ainda está na de cima. Quanta felicidade passamos por fazer uma simples oração em favor do próximo. Oremos mais, faz muito bem. Vamos lá? Aqui ele falou que o homem que não encontra felicidade é que ele não está concentrado que aqui a nossa vida corporal aqui, ela é difícil. Eu gostei dessa aqui, hospedaria de má qualidade. Como se a gente estivesse num lugar mesmo para ser colocado à prova. Então, quem não tem essa visão, não compreende o que está passando, quer dizer, a infelicidade dele é maior. Aí, a partir do momento, e se ele se desviar do caminho do bem, vai piorar ainda mais a situação, porque aí a infelicidade vai ser maior. Ele vai cair no mal e a
consequência dele é cair em desgraça. Aqui no primeiro, né, comentário de Kardec, ele está falando de alguém, né, que já tem uma noção do futuro moral, do futuro do meu espírito, que já tem uma noção que isso aqui é completamente uma passagem, né? Então ele fala nesse primeiro comentário nessa pessoa que já tem essa consciência e vê, como ele fala, em uma hospedaria de má qualidade, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, por isso que é uma hospedaria de má qualidade, né? Não tem como ser boa qualidade. Mas ele vê como uma estação temporária, como ele fala também. E aí ele se consola tendo isso já com o espírito dele, é como ele já aprendeu com tudo. Eu acho tão interessante isso, porque hoje uma palestra que eu assisti no SEAC e é gozado. Às vezes você fala sobre alguns assuntos, o mesmo assunto, e não toca. Aí você vai assistir uma coisa e você assimila. Então, quando o teu espírito realmente entendeu que isso é realmente só uma passagem, um aprendizado, uma escola, ou uma prisão, ou um hospital, como a gente deve ver este planeta Terra, né, hoje de prova e expiação, nesses 3 sentidos de aprendizado, de estarmos doentes, de estarmos aqui para melhorar. Quando a gente entende isso, a gente entende os aborrecimentos e leva mais numa boa, e tenta, né, consegue mais ter essa felicidade relativa, porque nós temos a compreensão que tudo é muito passageiro, né? Agora, quando a gente está muito ainda enraizado na matéria e tal, ele fala, somos punidos pelas infrações que cometemos, ou seja, nós cometemos as infrações e aí a gente tem essa infelicidade momentânea, porque nós erramos nessa existência corpórea, sofrendo as consequências. Então ele faz um paralelo, eu acredito, entre o primeiro e o segundo, né? E o primeiro parágrafo está muito claro ali do homem que está entendendo a passagem dele aqui. E o segundo está ainda naquele que cai na desgraça, cai na tristeza, cai na infelicidade dos seus próprios atos, ainda enraizados muito na matéria, não só como o Alexandre disse, como eu quis dizer aquela hora, na matéria de um celular, de um carro, mas na matéria da família, no apego com os filhos, na matéria do que nós vimos agora, do que a gente está aqui, né? Eu acho que ele faz um paralelo nesses 2 sentidos. Eu tenho 2 comentários aqui, vou pegar o da Tânia. Quando encaramos a vida terrena qual passageiro, nós conseguimos passar pela dificuldade, pois passamos a ter fé no futuro, a certeza de que tudo terá fim, ou de que tudo continuará, né, Tânia? A Márcia também está falando, faça o bem que serás feliz. Chico era orientado por Emmanuel para visitar e cuidar dos mais vulneráveis, para ver o quanto ele era privilegiado, e nós também podemos fazer uso dessa ferramenta. O primeiro parágrafo, né, como a Ana lembrou, e ele deixa muito claro que ele já entendeu, né, ainda bem, né, que vem dar essa... Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, ou que já entendeu que eu não sou Alexandre, que graças a Deus isso é totalmente passageiro, eu já começo a me preocupar e começo a entender que isso daqui vai passar mesmo, e de que o que me espera é melhor. E aí muitos vão falar assim, não, mas peraí, como é que você sabe que vai ser melhor? Outro dia eu escutei você falando que a batata vai assar a hora que desencarnar, porque sim, mas a realidade futura me dá a certeza de que a matéria é totalmente passageira, e de que mesmo que eu tenha que encarar todas as vicissitudes causadas pelo segundo parágrafo, como a Ana disse, quando ele vem nos dizer que as minhas escolhas equivocadas me levaram às infrações que eu cometi, às leis naturais, que ele falou lá em cima, que eles responderam na questão de 901 para Kardec, que isso também vai servir como aprendizado. Então, quando eu encaro, o que Kardec nos diz nesses 2 parágrafos? No primeiro, quando você entender de verdade que o que importa é o espírito,
E isso não quer dizer, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que hoje nós temos que sentar o bumbum, acomodar e esperar passar. Não é isso que ele está nos dizendo. O que ele está nos dizendo é que, e aí embaixo ele vem complementar justamente porque acho que ele tem essa mesma preocupação. Olha, quando eu entendo que essa passagem aqui ela é temporária, que o meu destino final é ser perfeitível. Na próxima encarnação, Alexandre, claro que não. Daqui a milhares, sim, não interessa quanto. A pressa é minha. Mas seremos perfeitíveis. Então isso daqui é uma etapa, e é uma etapa das mais simplesinha. Por que ele fala aqui, ó? Não vê na vida mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. E isso, para mim, é um alerta, porque muitos de nós, palestrantes, quem vai estudar, quando vai falar com as crianças, quando vai fazer educação infantil, quando a gente vai falar com jovens, não pensa que veio a passeio na Terra, não, vem pensando que é colônia de férias, não, hein? Porque muitos de nós, com a visão da matéria, podemos enxergar como um paraíso mesmo. Por quê? Não tenho compromisso, meu pai resolve minhas vidas, não tem problema, porque minha avó me dá dinheiro, não preciso trabalhar, porque alguém depois assina meus atestados, enfim, paraíso a Terra. Por quê? Porque se eu acredito que isso daqui é o que tem para mim como única existência, muitos vivem no paraíso. Aliás, posso dizer que a maioria de nós vive nesse paraíso, porque não passamos fome, não passamos necessidades absurdas. Então, para quem não acredita, quem não tem a certeza da vida futura, isso daqui para muitos realmente é um paraíso. Talvez seja um inferno para uma existência só, para quem passa todas essas dificuldades que a gente falou. Mas para quem não passa, eu tenho algumas dificuldades, mas isso daqui é um paraíso. Se eu acreditar que é uma existência só, se eu não acreditar que tem... Agora, quando eu acredito, isso daqui realmente é muito ruinzinho, um hotelzinho de quinta categoria, ou uma pensãozinha daquelas que eu já dormi, né? E depois ele vai falar para nós lá embaixo de novo, complementando, né? De novo, que nós falamos ontem da Débora, que nós falamos do Gustavo, quando nós falamos do tal do câncer. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que existem, das leis naturais que exigem a nossa vida corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Como sempre está ligado, palestra da Débora de ontem. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são consequências de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Fiquei desempregado, que dificuldade. Nossa, como é que você frequentava o seu trabalho? Como é que era seu empenho no seu trabalho? Você era um bom funcionário? Se dedicava ao que você fazia? Mas não era justo eu perder meu emprego. Será? Enfim, e aí vai. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. O que ele nos fala no último, nesse comentário dele, no segundo parágrafo? De que as consequências são as nossas escolhas equivocadas. Por isso que ele lembra que ele está comentando a resposta dos espíritos. Lembra que a Ana comentou? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Por que ele termina o segundo parágrafo falando disso? Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos contra as leis naturais. Quais leis? Todas aquelas que nós estudamos no último ano. As 10. Encaixa em qualquer uma delas. Na lei de trabalho, na lei de destruição, na lei de justiça, amor e caridade. Pode procurar que está numa das 10. Mesmo porque ela se complementa. Pode procurar que ela está numa das 10. Não foi à toa que a espiritualidade conduziu dessa maneira, porque se nós formos procurar, nós vamos encaixar em qualquer uma delas. Em qualquer momento da nossa vida. É aquilo que eu falei ontem para a Débora. Nós batemos no peito, nós que acreditamos na doutrina espírita, e falamos que a doutrina espírita responde todos os questionamentos. A mim, até hoje, respondeu a todos.
O dia que não responder, talvez eu vá procurar em outros lugares, e olha que eu já procurei. Então, se responde a todos os questionamentos, provavelmente, ou posso garantir, que vai responder o porquê eu estou infeliz. Vai responder o porquê não está dando certo. O porquê não estou arrumando emprego. Por que eu não arrumo uma esposa direito? Por que eu não tenho um relacionamento bom? Por que eu não me dou com meu filho? Por que eu não me dou com meu cunhado? Por que eu não me dou com sogra? Por que eu não... Se fizermos o tal da 919, que nós estudamos há pouquíssimos dias, vamos ver, faz o exame de consciência, procurar dentro das 10 leis aonde que nós estamos nos equivocando. Porque se nós formos procurar nas 10 leis para encontrar o defeito do outro, nós vamos achar 8 ou 10 em cada uma das leis. E se nós formos procurar os nossos, nós vamos ficar, nossa, mas aqui mais ou menos, né? Marca meio aí, professor, 1/4 só da nota para mim. Agora, se nós formos procurar nas 10 leis naturais, aonde o outro erra, para que eu haja assim, nós vamos achar umas 8 ou 10 itens em cada uma das leis. E quando nós vamos procurar o que nós estamos fazendo para ser punido nessa encarnação pelas nossas escolhas equivocadas, provavelmente nós não vamos encontrar, porque nós não estamos procurando, porque nós não queremos achar. Simples assim. E não fiquem bravos de novo comigo, porque é o seu Kardec que está fazendo esse comentário. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Pode comentar, por essa cacetada, mas não foi nada. Então, aqui ele afirmou, né, que a felicidade terrestre é relativa à posição. Aí ele falou que o que basta para um é a desgraça do outro. Quer dizer, eu tenho muito, mas eu não estou contente com aquele. E aquele outro que não tem nada, e ele é feliz. Eu já vi isso. E já vi pessoas que tinham muito, que não precisava se preocupar com conta, que comprava o que queria, e não era feliz. A pessoa mesmo contava para mim como era a vida dela, então aquilo para mim não era felicidade. Porque se eu tenho um monte de dinheiro e não tenho o sossego e a paz dentro da minha casa, eu não tenho felicidade. Como que eu vivo feliz? Com 6 televisões espalhadas pela casa, uma casa com 4 terrenos e não ter a felicidade. Isso para mim não é, porque eu não vou levar nada daquilo. E eu já vi gente assim. Aí ele falou que na nossa vida material aqui é quando a gente tiver a posse do necessário. Quer dizer, eu sei o que é necessário para mim, eu não quero além daquilo, então eu vou ter a minha felicidade aqui. E com relação à moral, é ter a minha consciência tranquila, saber que eu fiz tudo que eu podia, né, para ajudar o próximo, para evoluir, e que no futuro eu tenho chance de evoluir mais. É a evolução moral. Os espíritos são curtos e grossos. Não vou falar grosso, mas direto, né? Direto. Curtos e diretos. Assim, nossa, deu 3 definições, pá. Não tem. Mas não tem vírgula, não tem nada, 2 pontos, nada. É isso. E a pergunta de Kardec, que, como a Cláudia já falou, é uma afirmação, né? Que é relativa a cada um, a felicidade é relativa, ele está querendo saber se tem um ponto em comum para todos aí, como a Cláudia já falou. Tem gente que tem muito e é infeliz, tem gente que tem o necessário e é feliz, né? Tem gente que batalha aí o dia inteiro, às vezes não consegue menos do que o necessário e mesmo assim consegue ser feliz, tentando com o pouco que tem, né? Aí eles resumem tudo isso em 3 itens facílimos. Com a vida material, posse do necessário. Será que a gente é feliz só com o necessário? Né? Deveria, é o que ele está dizendo, o Espírito está dizendo. Deveria ser com a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé. Consciência tranquila. Fiz tudo o que eu podia pelo meu próximo. Matei a fome do meu próximo, realmente, do alimento, antes de tentar querer
falar sobre doutrina, religião, você sabe se ele está passando fome, ele não vai ouvir. Ele está com um filho que não tem leite, não tem comida dentro de casa. Como que esse ser vai querer ouvir de Deus, falar de Deus? Será que eu faço tudo isso? Ou eu vou falar coisas lindas para a pessoa que está passando fome e vou para minha casa e como do bom e do melhor, né? E aí, quando eu já tentei acalmar um pouco, amenizar a dor do meu irmão, né? Que está aí a caridade, tranquilizar um pouco essa família, levar um pouco de alimento, a fé no futuro, dizendo, olha, continua, né? Que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nada do que acontece é pro seu mal, e sim pro seu aprendizado, né? A Lourdes fez um comentário, como dizia a irmã Dulce, tinha tanto e era tão pobre. A frase dela é fantástica, Lourdes, eu uso, sempre vira e mexe, eu coloco na nossa página. Ele era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. É essa frase que normalmente ela usava, né? É tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. E essa a de hoje, né? Não é hoje, nós vamos ver que nós temos 9 questões só nesse item. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele confirma, depois de tudo que comentou na 920 e 921. O que basta para a felicidade de cada um constitui a desgraça do outro. Aquilo que a Cláudia comentou. Tem uns que o simples fato de ter um celular é maravilhoso porque não tinha. O outro é uma desgraça ter um celular Samsung, precisava ser um iPhone. Então é uma desgraça ter um Samsung. Por quê? Porque para mim o ideal era um iPhone. Eu fazendo propaganda, depois o Samsung e o iPhone precisava me pagar um troco também. Mas é nesse sentido que ele está falando, né? Por isso que ele fala, e muitas vezes, eu lembro que uma vez, estudando essa questão, uma pessoa falou assim, o que basta para a felicidade não constitui a desgraça do outro. A pessoa falou, nossa, mas nem sempre. Eu não entendi. Eu falei, não, mas às vezes eu posso ser feliz sem fazer a desgraça do outro. Eu falei, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é justamente nesse sentido. O que para alguns é felicidade, para outros é muito pouco. Para outros é nada. Eu tô dando risada só a parte, porque hoje aconteceu um episódio no consultório, assim, que a pessoa virou e falou assim, por que eu comprei um aparelho novo, um tablet, sei lá, por que eu fui comprar Samsung se eu só uso iPhone? Então, aí, tipo, oi? Mas é isso, mas eu só lembrei disso, porque nesse estudo essa pessoa falou, nossa, mas eu consigo ser feliz sem fazer a desgraça do outro, eu não prejudico ninguém. E não é nesse sentido que a Cláudia fez o comentário. Às vezes é isso que eu falo, o simples fato de eu ter um Fusca para ir trabalhar, ou uma moto, daquela bicicleta motorizada, para mim eu conquistei o máximo que eu poderia para mim naquele momento. E o outro jamais se sujeitaria, eu já ouvi isso de algumas pessoas, se sujeitaria a andar de Fusca, né? Então é nesse sentido que ele faz essa afirmação. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? É o que a Ana falou, tem algum ponto aí que dá para a gente ter em comum? Tem. Com relação à vida material, ao que vocês vivem aí, a posse do necessário. Aqui a batata assa. Porque o que eles quiseram dizer para nós é que o necessário para sobreviver. Agora, como nós vivemos ainda numa realidade de prova e expiação, ainda numa realidade que a matéria é muito maior, para muitos o necessário é uma casa na praia. Porque senão eu não tenho onde ir nas minhas férias. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O que os espíritos quiseram nos dizer, com certeza, com relação à vida material, é o posse do necessário para que você viva, sobreviva. De que você lembra, que nós já falamos lá na lei do trabalho, nós conversamos muito disso. Ninguém aqui está falando que precisa ser miserável e morar numa tapera. Mas o que eles respondem à posse do necessário? Que dentro dos seus esforços, dentro da matéria, que você consiga proporcionar uma vida que atenda às necessidades básicas que você se propôs a fazer para você e para sua família. Sem que você passe por cima de ninguém, sem que você
assuma dívidas que depois vai fazer mal para a sua saúde, porque você não vai conseguir administrar. É esse ponto. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação à vida material, a posse do necessário. O que os espíritos querem nos dizer é que a posse do necessário para que nós vivamos e sobrevivamos. E alguém vai falar assim, não, mas lá na lei de trabalho nós falamos que não tem mal nenhum eu ganhar dinheiro para comprar uma casa na praia. Sim, desde que você, a Ana fez esse exemplo, desde que você consiga contribuir com as obras sociais. Que nem o Mazinho, ele tem 4 casas na praia, gente. Uma para cada férias, uma em janeiro, uma em julho, ele tem em novembro e tem em dezembro. Então, assim, esse é o necessário para ele. Eu estou brincando, ele está falando aqui, ó, acredito que, mas são só 3. Acredito que a felicidade plena é coletiva. Você só será completamente feliz quando todos à sua volta estiverem felizes. Está vendo? As casas que nós estamos falando. Com a felicidade coletiva, pois isso só é possível quando trabalharmos uns pelos outros. Exatamente, Mazinho. E aí ele fala, com relação à vida material, a posse do necessário, então que fique muito claro. E o complemento da resposta, aí eles vêm, que a Cláudia, nós 3 damos risada, que ele vem dar o puxão de orelha. Com relação à vida moral, consciência tranquila. 919, de novo. Fez a sua autoanálise? Conseguiu identificar hoje à noite se você não fez o mal a ninguém, se ninguém tem nada a reclamar de você? Fez a autoanálise e perguntou se você fez o bem, o máximo que você poderia ter feito? Se ninguém tem nada a reclamar de você? Se as 3 respostas forem condizentes, sua consciência está tranquila. E a fé no futuro, ele volta na questão anterior. É o quê? É a certeza. Olha lá, a preocupação dele, é o IPTU, ele está preocupado. Eu falo para vocês, gente, que o necessário é esse, a preocupação é com o IPTU. Mas tudo bem. Consciência tranquila e a fé no... A consciência tranquila é justamente isso, da 919, de novo, da autoanálise. E a fé no futuro. Sabendo o quê? Que o que eu estou fazendo hoje vai refletir amanhã. Qual que é o grande problema, que a gente sempre brinca também com esse comentário? Qual é a sua preocupação com o desencarne? Lembra que eu falo isso muito, falei isso na segunda-feira na palestra do perda de ente querido. A dúvida para o cético, porque eu não sei o que eu vou encontrar. O medo para os culpados, porque eu sei as bobagens que eu fiz. E a esperança para o homem de bem, que é quem? Quem sabe que está fazendo o máximo possível para cumprir com todas as leis naturais, para cumprir com as leis divinas. E não com medo que a gente tinha antigamente, ou tem em outras religiões, de que nós vamos ser punidos. Não, justamente por fé no futuro, que eu sei que cumprindo essas leis da melhor forma possível, a minha colheita lá na frente vai ser a melhor possível. Simples assim. Então é essa a resposta dos espíritos. É a consciência tranquila de fazer essa autoanálise e ter a certeza dessas 3 questões, e depois a fé no futuro, sabendo que o que eu estou fazendo é o melhor possível em relação às leis naturais. Por quê? Porque eu vou me deparar com isso lá na frente. Eu vou colher essas minhas ações lá na frente. Pode ser amanhã cedo, pode ser daqui a 10 anos, pode ser no momento do desencarne, pode ser na outra existência, mas nós espíritas sabemos que vamos nos deparar com essa realidade. Então, qual é a preocupação? Cuide agora. Mantenha a consciência tranquila, porque o resto vai dar tudo certo. Por quê? Estou fazendo o melhor que eu poderia fazer nessa existência. E na próxima, continue trabalhando, porque o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Certo? Mais alguma? O Edmilson está falando aqui, por isso ainda a nossa felicidade é relativa. O que é bom para mim, para o outro é ruim. Muito desigualdade social, egoísmo, porque o seu Dirceu comentou aquela hora, né? Gente, nós conseguimos acabar no horário. Não, brincadeira, hein? Gente, então, os avisos nós já demos. Amanhã só vou reforçar. Nós temos às 7 horas o Evangelho no Lar, aqui no Face, no YouTube e na Casa Maria de Nazaré. 7h30 da noite, o Zé Luísio com a palestra musicada. Sábado, Educação Espírita Infantil às 11h, Mocidade às 11h no domingo. Para muitos que estão perguntando, no dia 6 nós vamos divulgar tudo mais. Para quem é da região ou quiser ir, tem gente de longe que tem perguntado
está se programando para ir, são 2 horas e pouco de São Paulo, capital. Em Duartina, nós vamos ter as cartas consoladoras com o Newton, com a Carol e com o Diego, lá na Casa Espírita Maria de Nazaré, que é a nossa parceira. No dia 6 de novembro, a palestra começa a partir das 15. Quem for participar, quiser passar pela entrevista, deixar um nome para receber uma carta, a partir da 1h a casa está aberta. Meio-dia e meia já tem gente lá trabalhando, mas começa às 3 horas. Nós vamos estar fazendo palestra, mais uma vez, com esse trabalho que nós aprendemos a admirar e acreditar, tá bom? Mas nós vamos divulgar na página, vamos divulgar aqui na quarta-feira, mas já fica o convite. Só feriado semana que vem normal, né? Palestra. Terça-feira não. Dia 2 não. Não vai. Não. No dia 2, mas na quarta, estudo normal. Só no dia 2 que nós já tínhamos mudado, vai começar no dia 9 com o Marcelo, também está propondo fazer uma palestra de Jesus com música. Nossa. Então, se preparem que em novembro a coisa tá boa de novo. Né? Nós vamos ter a Mayra Rocha com cartas consoladoras. Nossa. Rapaz, ele me procurou novamente. Aliás, faz tempo que eu não vejo a Valéria Cândido, ela que gosta tanto da Mayra. Depois, quem tiver contato da Valéria, que eu não vejo mais no grupo nada, avisa que no dia 16, eu acho, se eu não me engano, porque é 2/9, 16 é a Mayra Rocha, vai estar com a gente fazendo palestra. Depois nós temos mais, eu não vou lembrar, sobre cartas consoladoras. Eu não lembro, mas esse mês está bem bacana. Tem o Márcio Rori, que é um amigo nosso também, que é da capital, ex-jogador de vôlei também, vai estar falando com a gente, tem um trabalho bacana. E o Quincas Veloso vai estar com a gente também, o seu Quincas, vocês vão gostar muito. Então esse mês de novembro tá recheado. Nas frases de Jesus eu já postei, né? Vocês viram aí. Esse mês é todo mundo da região, nós já estamos preparando para voltar o ano que vem no presencial. Esse mês tem, eu sei que o Rossi de Jaú, o Moisés Rossi de Bauru, o Roberto Bueno de Pederneiras, a Dinorá de Bariri e tem mais um da região, não lembro quem que é. Sei que os 5 não foi de propósito, mas os 5 da região fazendo o frase de Jesus. Tá bom? Não lembro agora quem são, não. Vou até ver aqui. Não, mas tem algum recado aí? Deixa eu já... Eu tô sim. Ah, tá. Não, pode dar. Não tem mais recado? Enrola o povo. Enrolar não, mas convidem as crianças. Sábado a gente começa um assunto, né? Novo. Uhum. Então convidem as crianças para participar com a gente. 3 sábados. Não sei se tem gente nova aí que não conhece o projeto de sábado. A gente fala um assunto durante 3 sábados, eu e a Claudinha. E no 4º sábado a gente convida as crianças para participar conosco. E aí elas dão aula pra gente. Dão aula, a gente tá aqui pra dar aula pra ninguém. A molecada é show de bola, hein? Sim. Agora, quando eles participam, realmente eles dão aula pra gente, show de bola. né? E fica o convite para sobrinho, primo, amigo, vizinho, filho, depois do puxão de orelha que eu dei hoje. Enfim. Neto. Se bem que só velho que tem neto. Lembrei, só tem um que não é do mês, que não é da região. Aliás, é o Paulo Sampaio. Se eu esqueço, ele fica bravo comigo. A minha neta não pode participar o Paulo infantil, tá? Já participou até de palestra. É o Paulo Sampaio. Então, é o Paulo que vem no dia 1º, na segunda-feira que vem. Aí depois nós temos o Antônio Rossi, depois nós temos o Roberto Bueno, depois nós temos a Dinorá, depois nós temos o Moisés Rossi. Paulo Sampaio de Bebedouro, segunda-feira, vai estar com a gente. Fantástico também, não percam. Sim, tem um trabalho na internet de divulgação muito legal. É uma simpatia, vale a pena. Bom, gente, nós temos Alexandre Matias não vem? Não, eu não. Sou da região. Sou de São Carlos. Vamos lá? Cláudio vai fazer a oração final hoje? Sim. Gente, vocês perderam a Cláudia, tomou um fogo sábado. Ela e o marido dançaram. Nossa, ele sim, eu não. Vocês perderam. Imagina, uau. Os dois. Então, por isso. Perderam a chave. Depois a gente vai pôr assim. Ai, que exagero. Depois nós vamos colocar as fotos. A Cláudia nem sai do lugar, já. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia, pela casa, pelo alimento, que muitas vezes a gente usufrui de tudo que nos é dado,
esquecemos de agradecer. Ao nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, que abençoe cada lar, cada pessoa que aqui participou. Gratidão pela participação dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Muita paz, muita luz, e que amanhã levantemos pouco melhores, evoluídos moralmente, e que tentemos colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou. Bênçãos de Deus para todos. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite, então até amanhã. O Edmilson colocou de novo aí, 7 horas, Evangelho no Lar. E para quem não viu ou vai ver, lembra que a gente deixa disponível, a Márcia sempre gosta, nós deixamos disponível no YouTube. Daqui a pouquinho, uma meia hora, ele já está lá, tá bom? A Denise, mais uma São Carlense, eu tô falando, São Carlos está fazendo sucesso, né? Jogador de vôlei também. Você podia dar um depoimento sobre você, né? Quando era treinador. Não, a Denise jogou, né? O irmão dela jogou comigo.